Yo, jovem gafanhotos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Scryze, um dos admins da Saikai. Estamos aqui hoje porque a gente decidiu de uma hora para outra assim, né, fazer um podcast de teste para ver como é que vocês, na verdade, para ver como a gente se sai e se der tudo certo, a gente planeja fazer isso em alguns momentos quando sobrar tempo pra gente fazer alguma coisa desse tipo. Hoje a gente tá aqui com o Bossum. E aí, povo? O Haron. E aí, galera, beleza? O Jin. E aí? E a Paty, a mulher ciborgue. Muito bom isso. É uma bela descrição, bem exata, na verdade. Bem acurada, confesso. Bom, o primeiro quadro que nós decidimos escolher para estar debatendo aqui vai ser as novelas que a gente assim mais gosta, ou novelas que gostaríamos de indicar para leitura. Então a gente vai falar a novel, vai falar um pouco da novel, os outros vão argumentar ou falar o que não gosta da novel, porque com certeza tem novel aqui que a gente vai falar que um gosta e o outro não gosta. E no final, se vocês quiserem, podem até comentar aqui embaixo que a gente vai respondendo mais tarde, ou assim que der os comentários de vocês. A gente começa com o Gui, e vamos ver aí qual a novel que ele escolheu para trazer aqui. A novel que eu escolhi foi Rebirth of Tiff, traduzida pela Saikai, obviamente, né? Tiff, ele conta a história é uma história de vingança, a princípio. O personagem principal, o Niean, ele tinha uma vida boa, até que por causa do inimigo do pai dele, os pais dele são assassinados, morrem, e daí vira uma história de vingança. Só que nessa vingança, ele acaba sendo morto depois de se vingar do assassino do pai dele, e aí ele reencarna no passado, na própria vida dele, só que nos anos passados. E a partir dali ele vai tentar mudar as coisas, né? Fazer as coisas diferentes pra mudar a vida dos pais dele, mudar a vida dele, mudar a vida da pessoa que ele ama. E tudo isso através do jogo, né? Que é o jogo mais jogado do mundo. Que ele é conectado com a vida real também. Tu ganha dinheiro no jogo, tu pode trocar o dinheiro do jogo por dinheiro da vida real. E como o jogo acabou de ser lançado na época que ele reencarnou, então ele já tem todo o conhecimento de toda a vida dele, do jogo, pra poder mudar esse futuro. E é isso, cara. Essa é a história básica do jogo, sem dar spoiler. Alguém faz algum comentário aí, por favor? Eu, em particular, li ela até... Eu não lembro a numeração corretamente, mas eu lembro que foi até a parte que ele pegou... Não, eu não vou falar, senão vai ser spoiler, né? Mas ele pegou umas coisas avançadas lá. Até aquele ponto estava muito boa a novel. Diga-se de passagem. Eu curti bastante e tô tomando coragem, vendo se eu consigo algum tempo pra terminar de ler ela. Eu acho que é bem interessante. Foi quanto? 100, 200 de capítulos, 3? Chegou um pouco menos de 100. Tem uns 400 traduzidos na Saikai, então um quarto você leu. Vale muito a pena. A escrita é muito boa. Eu nunca li Tiff, mas é uma das novelas que tá sempre no top 10 da Saikai. Eu curto muito esse estilo de imersão, só que eu não li ela por falta de tempo. Esse gênero de VR, MMO, tá se destacando bastante ultimamente. O pessoal saiu um pouco daquele gênero de cultivo. Acho que já tem bastante gente que já tá cansada desse tipo de novel, né? É uma boa pedida pra fazer uma mudança. Mas Isekai é uma parada muito bizarra. Tem uns aí que não dá pra aceitar. É porque depende, né? Tem uns Isekai que é massa, tem uns Isekai que, sinceramente, não dá pro gasto, né? Agora, só que eu acho que Tiff, eu guardo um pouco de esperança nela, porque apesar de ser um médio, o autor, ele fez outras obras boas, né? Como o CSR, que a galera fala a mesma coisa do CSR, é uma obra que tá terminada. E o início dela é sensacional, até onde tem traduzido é o 234, se eu não me engano. E a gente traduziu na Saikai todo até o 234, acompanhou com os gringos.
Até onde a gente traduziu, tava muito boa a novel, muito bem consistente, muito bem estruturada. Outra é o Star Martial, God Technic, que a gente não traduz a novel porque não tem HAL em inglês, não tem uma HAL boa. Mas o projeto dela tá com a gente, né? Tá com a gente o projeto, mas a gente não dá continuidade porque não tem. Esperando aparecer uma fonte boa. Justamente. Não tá pausada porque a gente quer, né? Tá pausada porque não tem lugar pra pegar HAL. Mas a gente traduz o manhua, né? O Shin traduz direto da China. E a história do manhua também tá bem consistente. O pessoal disse que ele disse que vai modificar algumas coisas no manhua, mas eu não li a novel, então não sei até que ponto ele modificou. Porque eu acho que ele se arrependeu de algumas coisas e estava reestruturando pro manhua. Que é uma história, tem uma pegada diferente da novel. Mas quem leu a novel, não leu a novel toda, a não ser que tenha lido no chinês, né? Porque ela tá dropada, o Mad não deu continuidade à novel, eu creio que por conta do manhua. E só tem traduzido até o 300 e alguma coisa, mas ela vai até o 400 que ele escreveu, mais ou menos. Não deu continuidade. Então, eu creio que Tiff seja uma boa obra por isso, né? Ele não deixou nada a desejar, né? CDG é uma obra que todo mundo curte, velho. É o que eu ia falar, cara. Parece uma característica do Mad, na verdade. Ele escreve muito bem. Só que eu não sei o que acontece. Não sabe finalizar. Exatamente. Muita gente reclama dos finais das novels dele. Mas aí a gente também tem que entrar naquele ponto, né? Até certos pontos, o final bom e o final ruim é bem relativo. É opinião pessoal, eu ia falar isso agora também. Tipo, o pessoal fala. Vamos colocar aí, por exemplo, o Panlong. Eu, particularmente, fiquei super frustrado com o final, mas eu ouvi gente aí falar que gostou pra caramba do final. Exatamente, eu já discuti bastante gente também referente ao final de Panlong. Eu mesmo fiquei decepcionado com o final, mas, tipo, só o final também. Só, tipo, o último capítulo me decepcionou. Mas o resto da história foi sensacional. Eu tenho que tirar pra ler ela, porque porque tá completa, a gente tá com ela toda traduzida, mas tempo tá foda. Tempo sempre tá foda, né? Não tem muito o que fazer. É um mal que nos falta, querendo ou não. Qual a segunda novel, Gui? Liberte aquela bruxa. Elis That Witch. Essa novel, observação, não é traduzida pela Saikai. Ela é publicada pela Três Lobos. E, por sinal, os caras postam ela regularmente e com uma tradução muito boa. É caprichada a tradução deles mesmo. E, cara, uma novel sensacional. Outra novel Isekai. Mas eu achei ela num nível superior mesmo, né? Tipo, ela foi muito bem escrita, a história é muito boa. Todo o enredo é bem amarrado, entendeu? Tipo, não deixa a ponta solta, nada. Vários personagens, tipo, a história, os personagens tu se engaja mesmo, tu se sente na pele do personagem mesmo. É uma novel fantástica, cara. Super recomendo. Fala um pouco sobre a história, Guia. Não sei, a sinopse. O que tu gostaria, assim, de explicar da novel sem dar muito spoiler? Bom, vamos lá. O MC é um engenheiro mecânico da nossa era. E, como sempre nessas novels de Sekai, ele morre e descobre que reencarnou no corpo de um príncipe da era medieval. Só que o mundo que ele reencarnou não é o nosso mundo. Nesse mundo existem bruxas, tem uma disputa entre a igreja e os nobres. Dentro do próprio reino tem uma disputa entre os príncipes e a princesa. Tudo isso por causa do rei, que emitiu um decreto que cada príncipe e princesa seria enviado para uma cidade do reino. E aquele que desenvolvesse melhor sua cidade seria o próximo rei ou rainha. O Roland, que é o príncipe no qual o MC reencarnou, ele é considerado inútil pelo rei e pelo próprio reino, né? Todo mundo conhece a fama dele de ser um inútil, de um bom pra nada. E ele é mandado pra pior cidade do reino só pra participar, porque ninguém espera nada dele, ninguém espera que ele ganhe, todo mundo só espera que ele continue sendo o príncipe inútil, entendeu? E aí a história começa com ele tentando desenvolver essa cidade, né? Com a ajuda de bruxas, né? E desenvolver a cidade pra transformar ela numa cidade moderna, né? Com tecnologia, com carros, com tudo que tem na nossa cidade hoje. E enquanto isso, ele luta contra os irmãos e pelo trono do reino. É assim que começa a história. Tipo, eu falei um pouco aqui, mas
não é considerado muito spoiler, porque isso acontece no primeiro e segundo capítulo ali, então... Ele acaba conhecendo... É que assim, se for entrar muito em detalhe, acaba dando spoiler, né? Então, ele acaba conhecendo pessoas dentro desse círculo dele que ele tá fazendo, digamos, a pior cidade que ele pega em mãos para administrar, e ele acaba conhecendo, e como ele veio de outra era, ele acaba tendo um ponto de vista totalmente diferente, limitado, das pessoas limitadas daquela era. Então ele acaba interpretando as coisas de um jeito diferente e levando economicamente aquela cidade, um negócio muito bem construído, e com o auxílio das bruxas. Ponto. Não falo mais, não é spoiler. Mas que uma coisa fique certa. Fique dita. O enredo dessa novel é sensacional. Você roda assim, ó. Não é só aquela novel que acontece só no MC e vai pra frente, só indo naquela mesmice, não. Ela acontece em vários pontos. Às vezes tem 5 ou 10 capítulos que nem aparece o MC. Vários outros pontos acontecendo, só que isso daí vira tudo interligado, tudo se explica, nada fica para trás. E é uma profundidade de escrita, e muito bem escrita ainda por sinal, gramaticamente falando, e de profundidade da escrita do autor, a correlação, o enredo em si é muito bom, gente. Você fica fissurado para ler o tempo todo, você não quer parar de ler. Então eu super recomendo essa novel aí. Até hoje que eu já li, é a que eu mais gostei atualmente. É a minha número 1 na minha lista. Essa é outra novel que eu não li, mas eu tô com ela na lista aqui porque eu já sei falar dela direto, mano. Direto. É muito boa. Cara, todo mundo fala dessa novel. É uma das mais lidas e, sinceramente, provavelmente eu vou ler ela depois que eu terminar alguma das que estão na lista, que eu tô lendo já. Eu comecei a ler justamente por causa disso mesmo. Todo mundo falando. Eu não botava muita fé, assim, tipo, eu li a sinopse e não fiquei muito entusiasmado pra ler, mas depois que comecei a ler, fiquei viciado, velho. Sim. A escrita dele, ao mesmo tempo que é, entre aspas, profunda, ela é leve, já reparou? Ela não é uma coisa cansativa. Sim, Você absorve muito bem as coisas com facilidade, entende certinho, imagina na sua cabeça, muito bem imaginado. A escrita do cara é perfeita, velho. É a melhor novel que eu já li, não tem. Fácil. É uma que tá aqui na lista, né? Agora vamos ver quando é que eu vou ter que falar dessa porra. Quando ler, aí a gente para pra fazer um podcast só dela, já que é tão boa assim. Sim. Podemos? Podemos convidar, fica o convite feito. O administrador, alguém que traduz, o tradutor dela, dos Três Lobos, eu não lembro o nick certinho agora. Mas podemos fazer um podcast com eles, né? Quando Seria uma boa. vir uma boa. Fica o convite, galera. Então vamos voltar pra pauta aqui pra finalizar esse negócio. Aaron, fala aí, qual que é a primeira indicação que você quer fazer? Cara, a primeira indicação que eu faço aqui é Damate, ou Dungeon Ideai, né? Porque o anime da novel em si é maravilhoso e a novel consegue ser melhor ainda, principalmente para quem gosta de capítulos longos e gosta de ler mesmo. Porque, como você mesmo está traduzindo disso, são capítulos de 15, às vezes podendo chegar a 20 mil palavras, que é uma coisa bem rara. E fica bem difícil, assim, para quem gosta de ler, não gostar de um projeto desse, ainda mais que a história é muito bem construída. Eu acho que o maior problema seria contar um pouco da história. Vamos ver, a história do Dungeon Ideai se resume a um mundo onde existem as dungeons, né, que foram criadas pelos deuses, e esses deuses eles desceram pro mundo para viver junto com os humanos. E ela conta a história principalmente do personagem principal, né, o protagonista, que ele tem o sonho de ser um aventureiro, mas ele não tem nenhum tipo de experiência. E a partir daí, qualquer coisa que eu contar vai ser um spoiler, então não tem muito o que falar mais. É um fato. Qualquer coisa vai ser spoiler a partir daí. Eu só vi o anime e sei que tem algumas discrepâncias em relação à novel, já me foi dito, né? E bem como você falou, eu não li porque é muito gigante, então eu não tenho muita paciência pra ficar lendo. Mas tá na minha lista. Não dos primeiros, mas tá na minha lista. Ela é uma novel boa. Como o Haron falou, é muito complicado falar dela sem dar spoiler.
E pior ainda porque ela tem um anime, né? Ela deve ser uma novel bastante conhecida, porque a galera deve conhecer mais o anime do que a novel, geralmente acontece isso, né? Ela é bem estruturada, o cara não se perde. Pode ser um tanto chato para quem gosta muito de lutas, né? Porque no início ele tá fazendo a base do protagonista, que é o Bell. E também então tem algumas partes que ele conversa bastante com outros personagens e tem desenvolvendo as personalidades de todos os personagens que vão compor a história no futuro. E tem as partes que ele tá indo comprar ainda a armadura e tal. Então ele pode passar até um capítulo todo falando do cara indo lá na dungeon comprar a armadura dele e conhecendo lá a galera lá, entendeu? Mas isso é importante porque no futuro o desenvolvimento da personalidade desses personagens em específico vão ser extremamente relevantes para a história. A novel ela é mais completa. Digo isso porque eu tô traduzindo e já assisti o anime. Sempre, né? Sempre as novels são mais completas. É difícil quando não. Eu digo que eu entendi mais Damate quando eu li a novel. Eu tive certos insights que eu entendi o que acontecia no anime depois que eu li a novel, porque eram especificidades que não tinha no anime, mas que é importante para você entender o futuro, entendeu? É verdade, isso é verdade. Uma adição também, apesar de não ter tantas lutas assim, as lutas que tem são lutas muito boas, muito bem feitas. Bem descritas, ele descreve bem, você consegue imaginar o terreno que ele criou. Isso você lendo a novel, né? Porque no anime é outra história, mas lendo a novel a gente consegue imaginar o mundo que o cara criou pela descrição. As lutas dele são sensacionais. Eu quero me inspirar nele para fazer mais lutas em GNM, porque ele descreve muito bem, cara. Ele descreve muito bem. Eu só tenho uma coisa a reclamar de Damate, que é a merda da tradução, velho. O tradutor inglês, ele usou o Google Translator. Em muitas partes falta coerência. Então a gente tá tendo que pegar a versão japonesa para consultar ela e traduzir as partes que tá em divergência e consertando. Então eu tenho que consultar as duas, inglês e japonês. Porque eu ainda tô aprendendo japonês, não sei falar fluentemente. Daí tem que ficar nas duas, né? Por isso que tá demorando um pouco mais para sair os capítulos, mas agora a gente já tá dando providência nisso. A única coisa ruim é isso. O resto da novel, cara, se for falar da história, a gente fica aqui falando, eu só vou te dar ponto positivo da história desse. É verdade, é uma novela que foi muito bem escrita, cara. Tipo, o anime mesmo já empolgou bastante. Aí depois que eu comecei a ler a novel, mesmo que comecei a ver o que aconteceu de verdade, tipo, eles tiraram bastante coisa que, tipo, no começo parece não ser importante, mas que no futuro vai fazer falta essa explicação pro pessoal, entendeu? Quem só acompanha o anime, no caso. Vai lá, Aaron, a próxima indicação. Cara, a próxima indicação vai ser da Três Lobos de novo, que vai ser Trono do Arcanista. Cara, a novel Trono do Arcanista é maravilhosa. E é uma das poucas que não tá focada completamente no cultivo, vamos colocar assim. Até porque ela é mais especificamente uma novel sobre magia, né? E a melhor parte é que ela trata muito sobre música. E mais especificamente música clássica. Que, como algumas pessoas já falaram, acaba preferindo essa parte da novel do que a parte principal. Falei mesmo. E eu não posso negar que, cara, é muito boa. É muito bom, cara. Meu. Sem contar o fato de que, vamos colocar aí, é um isekai. É um isekai, claro. Só que a única coisa que não é explicada na história, pelo menos até o momento, já que ela ainda está sendo traduzida, é se ele morreu ou não. Que foi falado. Mas ele vai para um outro mundo. E nesse outro mundo existe a magia, mas a ciência em si não existe. Não no nível que temos aqui. E ele começa a usar o conhecimento que ele tem do nosso mundo atual para
para integrar com a magia nesse outro mundo. E como que eu posso dizer? Evoluir, já que nesse mundo magia meio que é conhecimento. Aí você juntar isso com música e toda evolução que nós passamos aí durante a história humana, e fica a forma como o autor coloca isso fica muito bacana. Cara, é uma novel que entra fácil no meu top 5, que é uma novel sensacional também. Cara, é minha favorita. Atualmente ela tá sendo minha favorita. É muito triste que o pessoal americano só esteja postando acho que 2 semanas, 3. Sim, aham. E assim, cara, um ponto que eu achei, vou dizer, negativo nessa novel é que, tipo, no início da novel eles apresentam um poder que ele tem, só que não é explorado no futuro esse poder dele. Que eu achei, porra, não podia ser melhor explorado, entendeu? Sim, ele explora, mas de maneira indireta, porque no começo mostra ele usando isso toda hora. Já no final, no final não, na parte atual, que mostra, tipo, às vezes fala que ele usou, mas pelo que eu entendi é porque o que tá liberado para ele desse poder, ele já não tem mais muito o que ele usar, entendeu? Ele já conseguiu conquistar quase tudo, porque ele vai liberando aos poucos. Né? Aos poucos, sim, aham. Bom, essa eu não conheço, só conheço por indicações de vocês mesmo. Até nós estávamos conversando outro dia sobre ela, né? Tenho em mente de dar uma lida para ver como é que é, então eu vou ler. Como eu estava ressaltando também com o Guilherme, geralmente esses Isekai aí, eles sempre têm acontecimentos que rolam que não é a parte do cultivo, e como o Aaron ressaltou, é geralmente essa parte que a gente acaba sempre gostando, né? Acaba sendo o diferencial. Então, por esse motivo principal, é o que eu vou ver se eu dou uma lida nessa daí. Assim que tiver tempo. Cara, nessas novelas Isekai eu geralmente me interesso mais pela parte secundária, né, da vida, que, tipo, não é o foco da novel. Eu acabo me interessando mais por essa parte do que pelo foco da novel em si. Sim, isso acontece em release da Witch, né? Exatamente. Nas novas Isekai, eu sempre acabo desejando que o protagonista não volte pro mundo dele no final. É sério, não vejo sentido, porque parece tão melhor pro outro mundo. Mas tem outros 500, né? Isekai, geralmente, quando o cara morre, vai pro... Então, se ele morreu no mundo principal dele... Mas tem Isekais onde o personagem morreu e mesmo assim volta pro mundo dele depois. Eu tô ligado. Tem um aí atual mesmo que já me deram spoiler que vai rolar isso. E eu não curti esse cara. Também. Tá tem nexo. Então, mas enfim, né? Vai de autor. Apesar de que no anime pode mudar ainda, né? Vai ser anime? Já é confirmado a anime dele? Desse Trono do Arcanista? Você tá falando de anime? Não. Não, do... Ah, do spoiler em questão aí. Isso, do spoiler em questão. Isso, porque no spoiler desse anime que o Mal falou, acontece isso. Só na novel. Só que a gente não sabe se vai acontecer a mesma coisa no anime, né? Ou se vai chegar a isso. Entendi. Bom. Bola pra frente. Certo? É contigo agora. Bom, uma das novas que eu queria indicar é uma que nós fazemos há algum tempo, a Saikai traduz já. Foi a segunda novel que eu li na minha vida. Eu comecei com TDG, eu acho que já começa assim. E eu pulei direto para um estilo que eu descobri na época e achei muito bom. O Zanlong, cara, na minha opinião, tá entre as melhores de VRMMO que eu já li. Até hoje eu não tô acompanhando muito, que eu tô esperando acumular. Quem fazia as traduções do chinês pro inglês era a Gravity Tail, não sei se ela continua ainda, deu uns problemas lá. É a Gravity, mas agora parece que eles estão cagando pra tradução, porque, porra, A qualidade baixou a bastante. qualidade baixa bastante e não tá mais saindo mais capítulo ultimamente, na verdade. Eles chegaram a apagar o site, não foi? Teve uma nova época que a editora proibiu a publicação e eles apagaram do site. Uhum. Então, foi justamente nessa época que eu dei uma pausa. Daí, quando eu soube que voltou, eu falei, não, vou esperar acumular bastante e vou voltar a ler.
Mas um pequeno resumo dela, uma sinopse. Tem o protagonista, que é o Xiao Yao Zizai, que é o nick dele, né? O nome dele eu não lembro certinho, acho que é só Xiao Yao, né? É isso, Gui? Isso. Ele é um ex-SWAT, uma força especial lá. Nesse mundo, existem artistas especiais, no mundo real da novel, né? Artistas de artes marciais especiais, que têm algum poder de ki, assim, como se fosse, sei lá, podemos dizer, não uma coisa como de cultivo, muito avançada. São só alguns especialistas que existem nessa arte. E então, com isso ele ganha uma vantagem no jogo, que é o jogo que ele joga, que por acaso do destino ele acaba virando segurança de uma, entre aspas, patricinha lá, e acaba ganhando um capacete do jogo jogando com ela. Ele cria um personagem bem, como eu posso dizer, diferente de início, e acontece várias coisas, e também tem, como já ressaltamos, tem a vida real e a do jogo, e a real geralmente chega uma hora que chega a ser melhor que a do jogo, mas é muito interessante. Ele tem uma pegada também de comédia, tem muitos pontos de comédia. Tem um romancezinho também, demora um pouco, mas acontece. E tem tudo uma trama no mundo real também, o que me que eu achei interessante, porque geralmente você vai ver um VRMMO, o cara joga o VRMMO várias vezes, joga o jogo lá durante horas, chega no mundo real, o cara fala que ele tomou banho, comeu, foi ao banheiro e voltou a jogar. Vira uma coisa chata. Já em Zanlong não tem muito disso. Sempre passa assim, pareio a história e tal, e é muito bom. Então, eu recomendo uma novel. Se alguém quer ler uma novel nesse estilo e começar nesse estilo, Zanlong é uma opção muito válida. Nisso eu concordo contigo. Acho que pra quem quer começar nesse estilo, acho que Zanlong é uma boa. Porque tanto a história do jogo quanto a história real dele é muito interessante. Tipo, é muito parelho as duas. Tu chega uma hora que tu quer ler bastante do jogo, chega uma hora que tu quer ler bastante da vida real. E tu fica nessa, cara. Sim. E chega uma hora que a história da vida real fica tenso, meu Deus, o que vai acontecer? Essas coisas. É muito foda. É muito foda. Ele entra por um momento do jogo e você fala, não, volta a resolver os problemas da vida real, cara. O que você tá fazendo? Porque, tipo, tá tudo se fodendo na vida real do cara e do nada. Tipo, aí o cara pega e entra no jogo e você passa 30 capítulos sem falar nada de como ele vai. Você fica 30 capítulos lá na expectativa. Isso, e não cara, são capítulos ruins. Porque ao mesmo tempo que você tá na expectativa, ele tá desenvolvendo outra coisa dentro do jogo que às vezes é tão importante quanto. Sim, e você fica muito, muito fissurado pra ler e ver. E a história se envolve de um jeito gostoso, ela não é um jeito maçante. O ponto negativo, já aproveitando esse ponto, nesse negócio de maçante, é os PVPs. Mas fora isso, o resto é muito bom. Cara, eu acho que não tanto os PVPs. Na verdade, é o torneio do jogo. O torneio. Ficou muito cansativo, cara. Esse realmente. Foi o único arco, né? Na minha Exatamente. opinião, que foi esse. Cara, eu só tenho uma crítica aos estilos de jogo VRMMO das novels, que é quando chega mais no final da história que o jogo começa a ficar uma coisa mais maçante. Sim. Porque os personagens já estão todos tão fortes que as lutas começam a ficar mais maçantes. E daí, como dissemos, o que salva é a vida real, né? Se você parar pra ver, o que salva da canseira do negócio, que acaba dando um bom final, é a vida real. Então, se o autor não souber explorar essa parte, acaba ficando complicado, né? Zanlong, por enquanto, acho que não tem um fim, então não temos como afirmar como vai ser, mas pra quem quer começar, fica a dica aí, é muito boa. Eu apoio. Eu também apoio. Ainda mais sendo um projeto que a gente lutou tanto pra trazer pra cá. Verdade, foi uma briga. Literalmente. Literalmente. Lutamos com unhas e dentes por esse projeto. As novas de MMORPG estão fazendo sucesso. É o que eu comentei, cara. Tipo, eu acho que o pessoal tá buscando mais, porque, tipo, sai um pouco desse foco do cultivo, que já tá saturado, eu acho, o povo, entendeu? Já tem muita novel de cultivo e tá começando a cansar. Ela não é que elas são ruins, elas são boas, né? Só que chega uma hora que você enjoa, é a mesmice. É uma coisa diferente, entendeu? Você quer uma coisa diferente.
Tem que a Patrícia me falou que leu uns Isekai muito louco aí, porque ela cansou de ler os cultivos, né? É por isso que eu leio, que eu tenho as referências estranhas de novel, cara. Mas é que nem eu tava falando com o Sora e com o Cavalieri esses dias, tipo, que eles falaram que toda hora a gente vê a mesma coisa, mas é que a gente tá num meio onde a gente só vai ver praticamente isso. Ainda mais com o projeto de avaliação, cara, porque o projeto de avaliação só vai ter isso. Vai ser muito difícil ter alguma coisa diferente. Verdade. Bom, já nos alongamos demais. Vamos passar pra próxima novel logo. Então, a segunda novel que eu tenho pra indicar não é uma que a Saikai traduz. Se eu não me engano, quem tava fazendo era a Templo... Como que é o nome? Novel Temple, não? Novels Temple, né? Temple Novel, algo assim. Eles começaram, até onde eu sei, estava parado, né? Eu tô lendo no inglês. O nome da novel é Super Gênio. Eu particularmente gostei muito dessa novel. Foi uma coisa assim, foi uma pedra, como nós dissemos ali, tem sempre o cultivo, tem sempre o VRMMO, tem sempre o Isekai. E essa foi uma pegada diferente. Foi mais uma fantasia com ficção científica. A história ela tem uma pegada um pouco diferente e ela fica muito boa, assim, com o decorrer. Uma das coisas que eu ressalto que é boa nela é que ela tem uma leitura super leve. Para pessoa que tem pouco tempo, os capítulos não são muito grandes e a leitura é bem leve, não tem muita... É corrido, as coisas são um pouco mais aceleradas, um pouquinho mais aceleradas do que uma novel normal. Ela se passa num período em que a humanidade avançou tecnologicamente, né? Desde que quando começaram a viajar para o espaço, teve a corrida espacial, eles começaram a encontrar tudo quanto é tipo de planetas habitáveis, enfim, construíram uma grande civilização que tem teletransporte, tem várias coisas assim. E eles descobriram através do teletransporte, numa tentativa de fazer viagem no tempo, eles conseguiram achar o teletransporte que guiou eles para um mundo diferente. Esse mundo não pode entrar nenhum tipo de tecnologia, e lá existe uma espécie de um sistema de genes. Como é que funciona? O cara entra lá, ele mata as criaturas de lá que são infinitas, o mundo também é infinito, se eu não me engano. Ele mata, ele come a carne daquelas criaturas e ele aprimora o gene humano dele, conseguindo viver por mais tempo, ficando mais forte, ganhando mais poderes. Existem vários níveis desse planeta, que é chamado de santuário nível 1, nível 2, nível 3, e assim sucessivamente. Cada vez que ele atualiza, ele evolui mais. E existem vários níveis de animais também. Então a história desenrola de um jeito bem interessante de ver, uma coisa, entre aspas, gostosa de ler. Se você, assim, não é a novelzona, mas se você não tem o que ler e quer ler uma coisa que descontrai um pouco, essa novel é muito bem-vinda, na minha opinião. Então ela é uma das 4 novels que eu indico, que eu mais curto. Vale a pena ler. Quem quiser ir pegar uma novel mais leve, fica a dica. Alguém quer falar sobre ela? Cara, eu sou sincero, já me indicaram essa novel, você me indicou, outras pessoas já indicaram, mas ela continua na lista, eu não consegui começar a ler ela ainda. Eu li ela até o 600, 700, não sei. E realmente é uma novela muito boa. Eu não consigo mais continuar lendo ela. Eu comecei a ler outras. Eu parei um tempo que ela tava paga na Kidan e daí, né? Ninguém tem Spirit Stone infinito. Aí eu parei ela por um tempo e depois não consegui mais voltar. Mas eu tô querendo voltar a ler de novo. E, cara, realmente, tudo que você falou é verdade, cara. É uma novela muito boa e bem leve pra ler, assim. Tipo, tu lê, quando tu começa a ler, quando tu vai ver, já leu uns 15, 20 capítulos e nem percebeu. Porque tu não nota a passagem do tempo, assim. O lado ruim que eu vejo dela, um ponto negativo, é que agora, nos atuais capítulos que tá aí cerca dos 850, 900, tá muito acelerado. Né? Não sei se o cara tá querendo fazer um fim, tá querendo acabar com o arco que tá acontecendo, mas ele tá muito acelerado. Então, é uma coisa que eu não tô gostando. Mas fora isso, é uma novela muito boa. Passamos pra parte agora? Eu vou começar com uma nova bem do meu estilo mesmo. Nossa. Vila, vamos nós.
Novel mais 18. Eu comecei. Deixa eu dar um aviso. Pior que é. Não, eu vou manter. Que? Você vai manter um aviso Deixa eu como? mandar um aviso pro pessoal que é aconselhável que assistirem a criança da sala. Vocês coloquem um fone de ouvido. Coloquem os fones de ouvido, porque Eu sei me censurar, gente. Não, Que isso, não. cara, que maldade. Áudio na frente da família. Bom, eu tô escondida aqui, né? Ninguém tá me ouvindo. Que é daquela novel. Acaba de começar a ser traduzida na Saikai, é Womanizing Maid. Eu comecei a ler porque eu vi a sinopse, eu não consegui resistir, obviamente, porque a sinopse é muito ridiculamente engraçada. Mas é assim, o cara é de Isekai, né? O cara morre por causa de caiu um raio na cabeça dele, ele vai pra um outro mundo, e quando ele encarna na outra pessoa lá, que ele chega no outro mundo, ele tá prestes a trepar com a princesa. Não, Aí, não, tipo, peraí. Ele Isso, literalmente, porque um raio cai na cabeça dele. Literalmente um raio cai na cabeça dele. literalmente um raio cai no cara, o cara vaporiza e vai pra outro mundo. Tipo, Que errado eu isso. não li muitos capítulos ainda, porque eu comecei recentemente, mas dá pra você perceber que não é uma novela que você precisa levar a sério. Ela é super leve, super... Se você, é claro, aguentar todas as perversões do protagonista, você não precisa ficar muito preocupado com a leitura, porque é só pra divertimento mesmo. Não é pra levar a sério. Ela é puxada bem pra comédia, então. Aham, ela é mais pra comédia e pra sacanagem. Isso é bom ter porque é bem detalhado a sacanagem do cara. Fica um aviso aos jovens menor de idade. Não Se leiam. você tem sensibilidade com questões de violência sexual e pessoas espiando, não leia, cara. Não fique perto da novela. Patrícia viu a sinopse e foi essa mesmo que eu vou ler. Essa mesmo, claro, cara! Bem o estilo, né? Bom, agora vamos fazer o... Não. Vamos começar com a... Depois eu que só pergunto aqui, mano. É tu que tá se acusando aí, Maurício. Não, me acusaram Né? disso aí, não sou eu que tô me... Cara, me dá um tempo, velho. Eu tô há 3 anos parada, mano. Me deixa ler as perversões em paz. Eu tenho um 7, vamos batalhar aí. Cyberluta, vamos ir lá. Eu ainda quero ler uma novela escrita pela Patrícia com o Maurício junto. Vai ser muito bom. Nossa. Cara, essa novela não vai ser poder ser publicada em Não, lugar nenhum. vai ser velho. Vai ser uma lavagem cerebral de perversão que eu vou te contar, cara. Anos Meu 85. caralho. Vamos empate aí? Menos 85. Vamos montar pra escrever uma novel bonitinha. Bonitinho. Pra postar na Saikai com mais 19. Mas aí o projeto Sakai mais 18 vai ter lançado, né? Pra poder sair essa nova. Não, ele bota uma notazinha lá proibido pra menor de 18 anos. Ou melhor, Só 19. põe uma notinha. mas- só- Ou melhor, Mas vira. uma daquelas tuas lá. Porque é claro que qualquer pessoa menor de 18 anos nunca entrou num site que tá escrito proibido para menores de 18. Nunca. Não, né? Todos Não, os não. sites têm um Brasileiro- sistema de segurança muito seguro. Todas as pessoas são muito fiéis, Claro, cara. eu não fiz isso não, velho. Vai, Paty. Uhum. Continua aí, Paty. A outra novel, esse daí como eu li muito, não tem nem o que falar desse daí. É só engraçada e é fácil de ler. A outra novel, você precisa de um pouco de paciência e um pouco de empenho, porque ela trata com assuntos muito sérios da hierarquia chinesa, hierarquia imperial chinesa e relações interpessoais e guerra e estratégia. Então ela não é exatamente uma novel fácil de você pegar, que é a The World Online. É uma de VRMMO, de novo, né? Só que o cara, ao invés de ser um RPG, ele tem características de RPG, já que é de imersão, de realidade virtual. Só que ele trabalha com um jogo de estratégia, como se fosse um Total War, só que em primeira pessoa. Então ele tem entra no sistema lá do jogo, e ele tem que construir a cidade, entrar em campanhas de batalha, conquistar terrenos e indo desse jeito. Até tem um background bem interessante na história
da criação do jogo, que conta logo nos primeiros capítulos, então acho que não é exatamente um spoiler. Que tem daqui a 200 anos, sei lá, quando que começa a história da nova, o computador central ali, da inteligência artificial superior desenvolveu esse jogo aqui para conseguir servir como uma ferramenta para a humanidade. Então ela reuniu todos os conhecimentos que arrecadou de outros clãs, de técnicas de cultivo, técnicas de batalha, planejou tudo isso e colocou tudo dentro, aprimorou algumas coisas aqui e ali. Então ele entra nesse jogo. Foi o governo mundial que planejou a construção desse jogo para permitir que as pessoas viajassem fugissem da Terra, que a Terra estava se destruindo, em busca de uma colonização nova para usar esse jogo como um sistema de imersão e atrasar o metabolismo das pessoas dentro das câmeras de VR e MMO. Alguma coisa assim. Mas é bem complexo. Eles usaram o jogo para treinar as pessoas a colonizar um planeta diferente. Aí ele tem todo esse tipo de cultivo real, mais ou menos assim, que eles pegam as técnicas de cultivo dos clãs antigos, das famílias mais tradicionais do mundo, o computador, o sistema operacional que eles desenvolveram de tecnologia avançada lá, de inteligência artificial. Ele junta essas técnicas de cultivo e melhora elas para poder ser usada com mais facilidade pelas pessoas. Então, para isso também tem esse sistema de jogo. Eu li os primeiros só pra ter uma noção de como era e vi que era bem política e parei, mas pelo jeito é bem mais científica do que eu achei que era. Eu acho que vale a pena dar uma outra... Tem pouca parte que explica a respeito do jogo, que é só a introdução da apresentação do mundo, mais ou menos, né? Mas ela é bem pesada historicamente, bastante política, bastante cargos de governo, estratégia de guerra e história da China. Não é uma leitura fácil, não. Essa não vai pra minha lista. Não é pra uma leitura casual. Não. Pega o Humanizer Mage lá pra leitura casual. Nossa, ó. Ela resolveu escolher uma coisa bem de boinha para ler e uma coisa bem mais pesada, né? Fica uma dica interessante. Eu tô um tempo inteiro parada aqui, assim, sem poder me mexer muito. Então, todas as novelas de cultivo que eu leio já tá... praticamente todos os gêneros que todo mundo já leu, eu tô saturada. Então eu pego coisa aleatória, assim. Pra quem não sabe, galera... Da Paty baixa novel em tempo real, cara. Lançou lá no chinês, já baixa e já traduz. Pra quem não sabe, e a nossa ilustre Patrícia, ela se acidentou, quebrou a perna, então é por isso que ela tá parada e ela tem tempo de ler novel e a gente inveja muito ela. Se acidentou nada, isso aí foi... Não, você não tinha que me invejar, cara. Isso aí foi um processo cirúrgico que ela aceitou passar pra se tornar metade humana, metade máquina. Na verdade, eu avancei no meu cultivo, né, cara? Até tenho minhas pílulas de cultivo aqui pra depois, cara. Aí eu tô em reclusão agora pra consolidar. Pílula de cultivo. Eu acho que essa pílula aí é de recreação, não de cultivo, hein? Você chama tramal, cara. Foi assim que Era das Máquinas começou. Skynet. Tem falando da Skynet aqui na perna, cara. Skypat. Viu que a gente falou das piadas ruins? Os robôs que chicoteiam todo mundo. Robôs que chicoteiam todo mundo. Isso é quase o pós-apocalipse. Pior que se você parar pensar, ela fez alguns clones assim, né? Ela fez a Bro e a Bro fez a Cibs. Então... A Cibs. Virou uma... É meu sistema de lavagem cerebral. Parece ser eficiente. Então, beleza. Continuando, então. Agora o que falta é o Maurício. Por favor, Maurício. A novel que eu vou trazer aqui para comentar um pouco é uma novel de cultivo. A primeira delas. Ela se chama Martial World. E, cara, se tem uma palavra para falar, para descrever essa novel, é sensacional. É uma das novels que eu mais curto. Ela tá no meu top 3 de novels preferidas. Porque
apesar dela ter um início um pouco lento, não deixa de ser bem estruturado. E esse início lento é o que dá a base pro MC no futuro fazer as mitagens dele. Falando um pouco da história dela pra vocês, ela conta a história do Lin Ming, que como sempre é um protagonista que tem um talento baixo pro cultivo, mas aí ele consegue achar um item raro, de sorte, né? Ele, de certa forma, ele consegue achar esse item, e esse item permite que ele tenha acesso a almas e memórias de seres que vieram meio que... Não vou falar essa parte porque vai ser spoiler, mas de seres meio que tem um motivo muito elevado. E quando ele teve acesso a essas memórias, não é como se eu estivesse contando pra vocês assim algo que aconteceu no passado. Ele experimenta a sensação do próprio dono das memórias, do próprio dono da alma, entendeu? E por conta disto, o hacker dele começa já a partir daí, né? Mas o que deixa interessante é que aparecem outros personagens que são também, pelas chances de sorte deles, também ficam fortes e dão de Lin Ming, né? Apesar dele ser o protagonista, mas ele tem certa dificuldade para derrotar essas pessoas. E eu acho que isso que deixa a novel legal, né? Que tem uns certos momentos que você, porra, ele vai conseguir ganhar desse cara. Aí no final ele vem com a surpresa lá e não é aqueles hackers tirados do... Enfim, né? Você sabe a palavra que eu ia falar, mas não vou falar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo. Eu li ela bastante, acho que nós paramos junto, inclusive, né, Maurício? Paramos na mesma parte. Ela, como você falou, é uma novel que o autor, ela estruturou, ela solidificou muito a base do personagem. Ele não foi só, o personagem surgiu, era um bosta, ganhou um tesouro e foi ficando forte, derrotando todo mundo. Não, ela não é uma coisa assim. Ele solidificou bastante. Ele ressalta sempre a dificuldade do Lin Ming e ele dificulta as coisas pro protagonista. Ele não é só aquele protagonista B10 que sai fazendo tudo muito foda. Ele chega quando ele chega num nível que ele vira B10, como o Maurício também soltou, existem vilões que conseguem ser B10 igual a ele. Então, ele meio que tá sempre ali em dificuldade, sempre lutando, tem, como diz, ressalta bastante, tem o coração das artes marciais, ele quer aquilo, ele quer virar poderoso, ele quer ser um artista marcial muito forte. Então, vale muito a pena, é muito bem embasada a história, muito bem escrita, às vezes é muito densa, mas fora isso, ela é muito boa. Uma coisa que eu queria ressaltar da frase do Jesse rapidinho, Gui, é que, como ele falou, o Lin Ming, apesar dele ficar muito forte, ele fica forte por mérito próprio, velho. Porque o protagonista pra sofrer, mano. Porque sofre muito, cara. Agora ele fica forte por conta disso, não é por, como eu falei antes, né? Ele não tira poder, não sei de onde não, velho. Ele consegue fazer as marotagens dele lá, mas é porque ele vai atrás, velho. Sinceramente. Sim. Você vê, ainda tem até umas partes que ele passa muita dificuldade, muito aperto em relação a isso, né, cara? E ele sai ele sai por umas marotagens dele, por uns negócios que ele consegue fazer. Às vezes é um pouco de sorte, por fim ele sai e acaba se resolvendo, mas ele sempre sofre, cara. E é isso que eu acho que deixou ideal essa novel de cultivo. Ficou muito bem sustentada essa parte. Não é? Cara, eu acompanho a novel até hoje. Mas eu já, no caso, eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente de vocês. Porque, assim, principalmente no começo ali, eu fiquei com a impressão, acho que era o tipo da escrita do autor, me deixou com a impressão, assim, que, tipo, cara, me deixou um pouco com raiva, na verdade. Porque, tipo, teve coisas que aconteceram ali que, tipo, tá na cara, tipo, não, esse acontecimento aqui foi só pra deixar o MC mais forte, entendeu? Tipo, mais de uma vez aconteceu isso, principalmente no começo, como eu falei. Eu acho que com o tempo a escrita dele foi amadurecendo, e daí sim ficou mais sutil esses crescimentos dele, entendeu? Tipo, não ficou tanto na cara que aquilo ali, não, isso aqui a gente vai colocar só pro MC ganhar um poder, só pra ele aumentar o nível dele. E aí sim ficou boa a história. Sim, mas esses são os clichês de cultivo, né, cara? Isso sempre vai ter. São os clichês padrões. É o famoso padrões. Caminho do herói que a gente já discutiu algumas vezes, cara. Tem que ter um desafio pro cara ficar forte. Mas é bom que ele não tira o poder do nada, entendeu? Já é uma coisa que melhora em muitos projetos aí. É bom,
Mas o que me incomoda, como eu falei, é tipo que ficou muito na cara, entendeu? Tipo, meu, muito escrachado mesmo. Uhum. Me dava raiva de ler. Eu acho que eu sei qual parte você porra, tá vai tomar falando. no cu. Eu acho que eu sei qual parte você tá falando. Mas enfim, é uma ótima novel, cara. Isso não tem como negar. Apesar que, como o Gessé falou, tem umas partes que são meio maçantes de ler, principalmente na metade ali. Isso. Mas não tira o mérito de ser uma ótima novel, cara. Dentre as de Kutiga, uma das melhores. Eu tenho uns pontos negativos dela que eles não fazem a novel ficar ruim de forma nenhuma. São críticas minhas porque é uma novel, falei pra vocês, é uma das minhas favoritas, cara. O primeiro é que tem certas coisas que ele coloca no MC que falou que pra ele ficar forte naquele momento e depois ele esquece. Tá ligado? Tipo, bem no inicinho, isso não tem um spoiler porque não tem tanta relevância no futuro, mas ele cria tipo uns selos que ele coloca nas pílulas, lembra, Gui? Do início? Depois Sim, ele aham. esquece. Ele fala até o da alma, o Liming nunca usou da alma, sendo que era um artifício muito bom pra ele no início e no futuro também podia ser, só que ele esqueceu completamente disso. Outra coisa. Mas assim, ó, no futuro, eu não sei se já chegou na parte onde tu parou ou não, ele volta a usar esses selos. A usar e a produzir um pouco. Por um tempo ali, né? Então, menos mal. Não, eu não cheguei nessa parte. Eu parei bem antes disso. Menos mal, então. Fiquei feliz de saber disso. A outra novel que eu trouxe aqui pra gente debater hoje é uma novel que eu curto muito. Tem outro gênero que é MMO, não é imersão, que nem Panlong, ou que nem Chief ou Zanlong, mas é MMO. O cara joga no computador e ela se chama The King's Avatar. Ela tem um anime, foi lançado recentemente, uma temporada com 10 ou 12 capítulos. Tem o manhwa, que a gente aqui na Saikai traduz, e a novel é traduzida pela Novel Mania. É uma das novels que eu mais curto também. Ela tem um protagonista que, sinceramente, é sensacional. Eu gosto muito da personalidade do Yekio. Ele é um cara que ele traduz muito a minha personalidade, que apesar dos problemas que ele tem, ele consegue levar as coisas de uma maneira calma, tá ligado? Ele não se estressa, ele vai levando a vida dele, apesar dele ter quebrado a cara lá com o time dele, ele ainda continua seguindo em frente. E é isso, cara. A história, ele conta a história de The King's Avatar é a seguinte, né? Tem o Yekio, ele é um jogador profissional de um jogo chamado Glory, e armam pra ele e ele acaba sendo aposentado. Só que ele joga esse jogo desde o início, que lançou há 10 anos atrás, e ele criou uma conta e seguiu com ela, entrou no time profissional com a conta dele. Só que por conta do contrato, a conta dele com o personagem que ele criou, né, por conta dos itens dela, agora pertence ao time. Então quando ele é aposentado, ele tem que deixar a conta dele com o time. Isso obriga ele a abandonar o personagem dele. Só que no mesmo dia que acontece isso, está abrindo, né, o 10º servidor desse jogo online. E daí ele começa a trilhar o caminho todo do zero, com um novo personagem, né, um novo character, porque não é imersão, então ele joga no computador com teclado, né? Tem até um negocinho lá de... Como é, Gui, o nome que eles dão? Que eu esqueci agora, do clique por segundo nas teclas. É APM. O APM. Então, quanto mais rápido o cara for, melhor, porque ele consegue fazer os combos mais rápido, entendeu? Então, ele cria esse novo character com uma arma que ele fez há muito tempo atrás, uma arma auto-feita, que se parece muito... O design normal dela se parece muito com um guarda-chuva. E a partir daí ele vai trilhando o caminho até para chegar ao topo de novo. Eu li ela basicamente até o 300, ela é bem desenvolvida, as lutas são muito da hora, velho, é sensacional a novel. Só tem um ponto negativo nela, que algumas lutas ele se prolongou demais, mano. Ele se prolongou tanto que são uns 3 capítulos a mesma luta, você acaba pulando alguns parágrafos, porque você não aguenta, você quer ver o final da luta e não chega o final da luta. Mas esse foi o único ponto negativo que eu achei nela. O único ponto negativo mesmo é tipo, no começo ali,
do começo pro meio ali, tem uma parte que se torna maçante ler, porque é repetitivo, entendeu? E fica naquela mesma coisa, tipo, 10, 15 capítulos, sempre a mesma coisa acontecendo, toda hora que ele entra no jogo, acontece, e meu, fica maçante de ler, tipo, fica, porra, de novo isso, tal, que... É uma leitura cansativa, né, nas primeiras centenas ali, do começo da primeira centena até um pouquinho pra frente, que foi até onde eu li, eu parei justamente porque eu achei maçante, como o Gui falou, ela ficou cansativa. Isso, é que, tipo, é o mesmo, toda vez que ele entra no jogo, tipo, sai do jogo, volta pra vida real, e conta da vida real e tal, na hora que ele volta pro jogo, a mesma coisa que aconteceu nos últimos 20 capítulos tá acontecendo de novo, entendeu? E é parte da história, é parte relevante da história, mas se torna cansativo, entendeu? Mas fora isso, é uma novel ótima, cara. Eu acompanho até hoje. Por sinal, é uma história que o pessoal fala que o manhwa é muito melhor do que a novel em alguns aspectos, por ele ser mais fluido, entendeu? Eu ia falar disso ele agora. Perde essa parte. Eu ia falar disso agora, olha só. Tem que voltar a ler a novel, eu parei no capítulo, trazer alguma coisa, eu acho que também foi junto com o Gessé. Mas eu ia comentar isso pra vocês aí que querem saber a diferença do mangá pra novel, do manhwa pra novel pro anime. A novel, ela é completa. Ponto. Ela é prolixa em algumas partes, mas eu acho que tipo de narração que é necessária. O manhwa, ele é o resumo da novel. Então eles cortaram certos acontecimentos que eu acho que você consegue entender lendo só o manhwa, mas você consegue ter uma compreensão maior do mundo que o cara criou com o que a novel te dá, os elementos que a novel te dá. Não, mas eu acho que isso vai acontecer sempre, né? Sempre o filme, o que quer que seja, nunca é a cópia fiel do livro. Até porque não daria. Mas beleza, apesar de que eu acho que eles poderiam ter colocado certas cenas no manhwa que não ficaria tão grande, não ficaria tão caro fazer e que ficaria bacana, mas eles cortaram, enfim, cortaram. Um exemplo bem prático disso que enxutaram bastante foi o anime, né? O anime é lindo, cara, é lindo demais. Só que digamos, é uma versão enxutada do que já é enxuto, que é o manhwa. Né? É o resumo do resumo, ou seja, o anime é o resumo do manhwa, cara. Eu não gostei nada do anime por isso. É basicamente luta e pouca história. Então... eu tenho a mesma crítica com o anime. Não gostei de jeito nenhum do anime. Tipo, a animação é linda, isso não dá pra reclamar. Agora eu falo pra vocês que eu acabei gostando muito do anime, mas eu acho que foi por causa da comparação que eu acabei fazendo sem querer com o TDG. Porque o anime de The King's Avatar, o anime é porque, se você parar pra ver, são duas animações que foram feitas do mesmo estilo de obra, que é uma coisa que, querendo ou não acontece tanto, por ser pelo local da onde são as obras, e pelo menos não chega muito aqui. Aí a hora que teve a animação dos dois, que saiu na época mais ou menos parecido, você ficou vendo a diferença, porque o TDG foi animado pelo estúdio do próprio autor, e vamos conver que aquilo lá... Você leu o manhwa? Eu li. E eu acho que faltou bastante coisa. Mas querendo ou não, é uma coisa que a gente já espera quando a gente vai ver a obra. Eu não sei se o anime de TKA ele foi porque era coisas de contrato, coisas, né, que não dá pra saber, ou foi porque foi demanda de tempo, cara. Porque assim, no manhwa tem a questão de que tem o player do cara que acontece lá, o avatar do cara dentro do jogo, que é muito parecido com o jogador em si da vida real. O autor próprio dá pra perceber que fez isso propositalmente, mas eles não são idênticos. Já no anime, eles usaram o mesmo personagem, a mesma característica do personagem. Então, pode supor o quê? Que talvez por demanda de tempo ou menos trabalho para fazer uma coisa mais rápida, eles... vai esse mesmo personagem e significa o mesmo. Porque, se eu não me engano, o TK, quando ele foi anunciado, ele não era para ser um anúncio oficial. Se eu não me engano, ele foi um vazamento, não foi? Então, mas eu sei que deixou um pouco desagradável. Existem pessoas que, se mudar
um cenário em um anime que veio de um mangá, a pessoa já não gosta. Eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto da coisa fiel ali, sabe? Na verdade, Então, no anime não aconteceu isso só com o protagonista, não. Ele não só com o protagonista, eu só usei como exemplo até porque eu lembro daquele mago lá isso, que eles lutou contra ele. Eles usaram Foi quase o mesmo todos. modelo 3D para muitos outros personagens secundários. Aham. Foram quase mudavam todos. a cor do cabelo, a cor dos olhos, papo rapidinho. Só que as lutas rápidas, o modo acelerado do anime não fez isso ficar tão aparente ou não deixou tão desagradável, entendeu? Mas ainda assim eles usaram esse artifício. Sim. Agora, eu acho que quem não gosta muito do anime é quem leu a novel ou o manhwa, porque quem leu só o manhwa pode até gostar do anime, como aconteceu com o Aaron. Só que, porra, a gente percebe, cara, cortaram muita coisa, velho. Você tem aquele sentimento de falta, né? Você tem aquele sentimento, nossa, tá faltando uma coisa aqui, cara, tá errado. É que, na verdade, pra mim, a sensação que passou o anime é que faltou a história inteira. Só tem luta. É porque Contou. Verdade, cara, É que verdade. assim, depende muito do que você a única espera. coisa Eu que o mesmo anime- nunca tô esperando nada quando eu vejo algo desse tipo. É a mesma coisa que acontece com live action. Mas é que uma coisa é cortar uma coisinha ou outra aqui, tipo, essa parte aqui não precisa contar, essa parte aqui dá pra relevar, não precisa. A outra é tirar totalmente a história e botar só luta, entendeu? luta. Tipo, eles contaram o início ali, que armaram pra ele se aposentar e tal, mas depois disso não contou mais nada Depois da disso história não teve dele. mais E história. a história, e a novel, e o mangá, no caso, é a história dele, não do personagem, não do jogo, entendeu? É a história do MC. Justamente, ele montando o grupo lá. É sensacional a história desse novel, cara. Velho, é uma das minhas favoritas. Eu, sinceramente, queria muito traduzir ela. Pena que na época lá deu uns treta lá, mas. Só que é uma novel que eu curto muito, velho. E a história, me decepcionei muito quando eu assisti o anime. Porque, como o Gui falou, cortaram praticamente 90% da história no anime. Entendeu? Fizeram um resumo do resumo do resumo no anime. Sim, foi foda, mesmo. mano. E aí você fica naquela expectativa de ser uma obra que você curte, uma obra que você sabe que tem todo o potencial pra ser boa. E chega num momento lá e você vê uma parada que, tipo, o resumo do resumo. Foi só pra atrair fã, na verdade, cara. É broxante. Eles podiam ter perdido 1 ou 2 capítulos pra explicar um pouquinho a história. Podia. E por isso que entra na minha cabeça que às vezes por causa de demanda de tempo, coisas administrativas, contratos, eles não fizeram 2 ou 3 capítulos a mais. Eu acho que do ponto de vista empresarial, TKA foi meio que um protótipo, Sucesso. sabe? Não é disso. Eu falo como assim, como se eles tivessem usado o projeto como uma forma de testar o mercado. Olha só. TKA, velho. Eu esqueci o que eu ia falar. Alguém fala aí agora. Eu já discordo, né? Muito Porque, tipo, injusto. A língua quando eu ia falar. Eu não sei. Fugidamente, velho. eu não sei o que eles quiseram testaram, porque, tipo, foi animação, beleza, o teste foi bom. Mas se for em termos de adaptar novel pra anime, foi um fracasso. Fracasso total. Porque não saiu nada da história da novel no anime, entendeu? Eu acho que foi mais do ponto de vista da animação mesmo. Eu lembrei o que eu ia falar. Olha só. Eu acho que eles adaptaram. Eles passaram de onde eu parei na novel. Eu parei quase no capítulo 4. Eles ruxaram quase 500 capítulos da novel em 10 ou foi 12 capítulos, velho? 12 capítulos. 12. Mano, isso aí. 12 episódios. Se eles fizessem uma parada massa, eles conseguiam dinheiro pra fazer a segunda temporada facilmente, cara. Facilmente, se eles fizessem a história marota. Fato. Facilmente eles faziam a segunda temporada, aí eles rushavam menos. Os caras rusharam tanto que pularam, reduziram ao máximo a história do anime, no caso da novel, e colocaram um anime só de luta. Aí é complicado mesmo. Pegando essa deixa aí, eu gostaria de ressaltar uma coisa, já que nós também citamos aqui. Andou circulando pela internet um preview, um pedacinho, um trailer de Release Dead Witch, a animação, que parece estar no mesmo nível de TKA. Então, É verdade. vamos esperar que seja uma coisa boa, não tão rushada quanto o TKA, né? E que se realmente sair a animação e tiver naquele nível daquele preview lá, vai ser perfeita, gente.
vale muito a pena ler. Já fica mais uma deixa pra ler a novel. Pô, cara, foda que eu torço pra que seja... Eu vou até ler essa novel antes de lançarem. Tô com ela aqui já na planilha. A segunda pra ler, vou ler logo o Panlong que tá completa, mas enfim. Eu fico um pouco cético depois de TKA, cara. Eu sei que não dá pra generalizar tudo, mas, cara, a gente que legendou o primeiro trailer de TKA, cara, aquele trailer tá sensacional, velho. Chega, eu fiquei com tesão quando eu vi aquilo, mano. Sério mesmo. Foi aquele trailer que eu falei, caramba, meu irmão, esse anime vai ser o melhor da temporada, vai bombar. Foi a sensação que passou mesmo. Quando você chegou um anime que a gente começou a assistir, começou a lançar, pô, velho, broxou. Mas isso não foi... Foi porque no trailer eles passaram, tipo, aquele clima de tensão, de tal, da saída dele do time, aquela tristeza. E na realidade, final, se você parar pra ver, o trailer contou mais história do que a maior parte do anime. Então... É porque eles somaram tudo a tensão de todo o anime no trailer, se você parar pra ver. Toda aquela tensão que tinha, eles somaram só no trailer, porque ela é diluída quando passa o anime todo nos 2 episódios. Ela é muito diluída. Aí ficou tipo aqueles filmes que lançam um trailer massa pra caramba. Aquele Imortais, por exemplo. O Imortais, o trailer foi sensacional. Aquele dos deuses lá, tá ligado? Tem um ar. Passou sensacional. Quando você foi pro cinema assistir aquilo, mano. Quando eu cheguei lá, só faltou jogar merda na tela, porque... Foi horrível, velho. Foi a maior decepção que eu já tive, velho. Sinceramente. Aí, espero mesmo que eu vou procurar pra ver se de Liberty aquela bruxa. Vou ver e eu espero que eles mantenham a qualidade que eles se propuseram a fazer no trailer. Cara, eu vi o trailer tá muito bom e eu, sinceramente, eu vou esperar pra ler a novel depois que sair o anime. Porque eu vou ser bem sincero, eu quero ver o anime, eu quero gostar, entendeu? Depois eu ler a novel e posso criticar ela à vontade, posso odiar o que eu vi, mas a hora que eu assistir o negócio eu quero gostar muito, mesmo que ele não seja fiel à história. Vamos finalizar aqui então? Vamos finalizar, né? É isso aí, então, gente. Para finalizar, gostaria de agradecer a audiência de vocês. Deixe seus comentários com possíveis temas para os próximos podcasts aí. Usem, sei lá, hashtag tema, 2 pontos, e coloque o tema que vocês gostariam de solicitar que nós usássemos. Curta e compartilhe esse podcast, no caso, esse vídeo, né? Que não vai ser um vídeo, vai ser um áudio. Não esqueçam, uma coisa que é muito importante de ressaltar, é que não esqueçam que todas as críticas aqui feitas não refletem a opinião de todo mundo generalizando, gente. É uma opinião que cada um de nós demos aqui, falamos, discutimos, então não vai ver a novel lá e falar, aquela novel é ruim porque o cara lá, não sei das quantas, falou. É tudo opinião pessoal, galera. Opinião pessoal. Vão lá, leiam pelo menos 100 capítulos de cada novel, tirem suas conclusões, comentem, deixem suas mensagens, suas críticas nos comentários das novels lá, se for da Saikai. Se não for, também deixem, converse com o pessoal da equipe, que isso é sempre bem-vindo, tá? Mas tem aquela novel que só fica boa depois de 300 capítulos também, não tem? Não vamos falar. Não vamos entrar nisso. Tá. Então, leia as novels, tire suas próprias conclusões, interajam com a equipe, tenham essa conversação com o pessoal. Eles gostam, eles ficam esperando nos comentários o pessoal da equipe para conversar, trocar uma ideia. Então é muito importante isso, tá? Alguém gostaria de dar alguma palavra final aí? Não, só desejar boa semana para todo mundo e boa noite. Até a próxima. É isso, deu, gente. Deus. Falou, beijo na nuca. Tchau, pessoas. A nova é a WE, tá?